Olá pessoal, vamos à resolução do questionário 3 de cálculo diferencial integral. Questão quer saber a derivada segunda dessa função. Então isso eu derivo duas vezes a função. Deriva a primeira vez, fica 4 vezes 8x ao cubo. Deriva mais uma vez, o 3 que estava aqui desce, fica 3 vezes 4 vezes 8, 3 vezes 4 12, vezes 8 dá os 96x ao quadrado. Deriva duas vezes 2x ao quadrado, fica 4x. Deriva mais uma vez, dá 4. Então aqui está a alternativa correta. Calcule a terceira derivada de x na quarta no ponto 5. Deriva uma vez, x na quarta dá 4x ao cubo. Deriva mais uma vez, desce o 3, fica 12x ao quadrado. Deriva mais uma vez, fica 24x. Em x igual a 2, isso aqui fica igual a 48. Em x igual a 5, na verdade, fica igual a 5 vezes 24, que dá 48 mais 48, 96, mais 24, 120. Isso? Isso. Próxima questão. A posição é dada de um objeto dada por essa função e quer saber a velocidade. A velocidade é a derivada da posição. Então, derivo uma vez o t, dá 1, e derivo uma vez o seno, a derivada de seno dá cosseno. Então, a velocidade é isso aqui, 1 mais cosseno de t. Próxima questão pede para saber a aceleração do objeto. Então, deriva duas vezes. Antes ele já tinha que a velocidade era 1 mais, cosseno, 1 mais cosseno de t. Então, deriva mais uma vez. Deriva 1 dá 0. E deriva o cosseno da menos seno de t. Então, está a aceleração. Em qual intervalo essa função aqui é decrescente? Função x ao cubo menos 3x ao quadrado, né? X ao cubo menos 3x ao quadrado. Quando é que ela é decrescente? Tiro a derivada da 3x ao quadrado menos 6x. É quando 3x menos 6, coloco x em evidência, fica x que multiplica 3x menos 6 igual a 0. Isso vai ser igual a 0 quando x igual a 0, ou quando 3x menos 6 é igual a 0. Ou quando x é igual a 6 sobre 3, que é igual a 2, né? Então eu tenho que os pontos que ela é igual a 0 é em x igual a 2 e em x igual a 0. O que acontece no meio, num ponto intermediário aqui? Para x muito grande, isso aqui fica positivo. Esse termo é maior, esse termo fica positivo, né? Num ponto intermediário aqui, por exemplo, para x igual a 1, para x igual a 1 fica 3 menos 6, que é negativo. Então o sinal comportamento da derivada ela é 0 aqui, e no meio é negativo. Então aqui é decrescente. Então, quando é que ela é decrescente? Entre x igual a 0 e x igual a 2. A gente pode fazer um gráfico de x ao cubo menos 3x ao quadrado. X ao cubo menos 3x ao quadrado aqui. E eu tenho que a função tem essa cara aqui. Então ela é decrescente, ela começa crescente, em 0 ela troca o sinal e começa a ficar decrescente, 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 até o ponto, até x igual a 2. E depois começa a virar crescente de novo. Então entre 0 e 2, entre 0 e 6 sobre 3 aqui. A próxima tem a função 1 sobre x ao quadrado e quer saber quando é que ela é crescente. 1 sobre x ao quadrado, se eu tirar uma vez, se eu reescrever um pouquinho diferente a função, ela é a mesma coisa que 1 vezes x na menos 2. Deriva, desce o menos 2 vezes x e diminui o 1 no expoente, x na menos 3. Então isso aqui é a mesma coisa que menos 2 sobre x na menos 3. Quando o x é positivo, aqui é positivo, então a derivada fica negativa. Então ela é decrescente. E quando ela é
E quando x é negativo, para x negativo, negativo com negativo dá positivo, a função é crescente. E a pergunta quer saber quando é que é crescente. Ela é crescente quando x é negativo. Eu posso fazer um gráfico só para mim esboçar, ter uma ideia do que está acontecendo aqui. 1 sobre x ao quadrado. Então consigo ver aqui que para x negativo ela é crescente, para x positivo ela é decrescente. Então ela quer saber crescente para x negativo. Quais os valores de k que a função e na kx é crescente? A função e na kx está aqui. Se eu tirar a derivada da exponencial fica e na kx. E derivada de kx vai um k para frente. Então a derivada é k e na kx. E na kx é sempre positivo, não importa o sinal. Então o que vai dizer o sinal da derivada vai ser o k aqui na frente. Quando é que a função é decrescente? Quando k é negativo. Ok? Posso fazer alguns testes aqui. Exponencial de 2x, a função é sempre crescente. 3x crescente, 4x crescente, 5x crescente, 6x crescente. O que acontece se eu trocar o sinal por um sinal negativo? Exponencial de menos x sempre decrescente. Menos 2x decrescente. Menos 3x decrescente. Então, quando o valorzinho de k for negativo, a função é decrescente. Para k negativo. Calcule os pontos de máximo da função x menos 2x na quarta. X menos 2x na quarta. Calcula a derivada disso aqui. Derivada de x dá 1, derivada de 2x na 4 dá 8x ao cubo. Quando é que isso aqui é igual, a derivada é igual a zero? Quando 8x na cubo é igual a 1, ou seja, quando x é igual a 1 meio. Então, para x igual a 1 meio eu tenho um possível ponto de máximo. O que acontece com x um pouquinho menor? Em x igual a 0, isso aqui fica 1 menos... Coloco x igual a 0 aqui, fica 1 menos 8 vezes 0, que dá 1. Então ela é positiva à esquerda. E para x igual a 1, eu tenho que ela é negativa. Então ela é primeiro positiva, depois vira 0 e depois fica negativa. Então ela está crescendo, fica 0 e depois negativo. Então isso é realmente um ponto de máximo no ponto x igual a 1 meio. Então vou fazer o gráfico. X menos 2x na quarta. X menos 2x na quarta. Acho que não era isso. X menos 2x na quarta. Então o gráfico está aqui. O ponto de máximo é quando x é igual a 1 meio, como a gente encontrou, né? X igual a 1 meio. Em x igual a 1 meio, ou a igual a 1 meio aqui. E se eu colocar o x igual a 1 meio aqui, eu consigo saber qual que é o valor máximo da função. Tem o ponto de mínimo da função x ao quadrado menos raiz de 2 raiz de x. Temos que ter um pouquinho mais de conta, mas para achar o ponto de mínimo da função x ao quadrado menos raiz de 2 raiz de x, eu preciso derivar. Derivando a derivada de x ao quadrado dá 2x, copio raiz de 2 e derivada de raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. Quando é que isso aqui é igual a zero? É quando tudo isso aqui é igual a zero. Coloco 2x para um lado, coloco esse outro termo aqui para o outro lado. E quando 2x é igual a esse termo aqui. Pego 2x que está no 2 raiz de x está no denominador, passa para o outro lado multiplicando, fica 4x raiz de x igual a raiz de 2. Eleva dos dois lados ao quadrado, fica quando 16x ao quadrado, raiz de x eleva a ficar um x, é igual a 2. É quando posso dividir dos dois lados por 2, fica 16, fica 8x ao cubo igual a 1. Isso aqui, quando é que é isso? Isso aqui é igual a 1. Passa 8 dividindo, fica quando x ao cubo igual a 1/8 ou quando x igual a 1 meio. Quando x igual a 1 meio eu tenho um possível ponto de mínimo, né? Eu posso ver um pouquinho à direita, eu vejo que o sinal é positivo. Então à direita o sinal é positivo. Então significa que ela é zero e de repente começa a crescer. Então realmente é um ponto de mínimo. E à esquerda, se eu testar, vou ver que ela é negativa. Então qual que é o gráfico? X ao quadrado menos raiz de 2 raiz de x. X ao quadrado menos raiz
2 raiz de x. Em x igual a 1 meio é o ponto de mínimo. Depois ela começa a crescer sempre, como a gente tinha analisado. Vamos só cuidar para marcar o correto. O mínimo corre em x igual a 1 meio. O próximo é um probleminha um pouquinho mais complicado. E pergunta sobre o retângulo que está entre a curva 1 menos x². Alguma coisa, vamos ver se consigo ajudar um pouquinho com o gráfico aqui. 1 menos x². E daí tem a ideia é montar um retângulo. Digamos que eu faço um específico só para ter uma ideia melhor do gráfico. Com uma certa altura e ele toca a curva nesse ponto. E daqui para baixo eu desenho o retângulo. Ok? E eu quero saber qual o maior retângulo ou qual retângulo com a maior área possível quando esse ponto toca aqui. Okay? Y igual a 0,5 é um possível, né? Para saber qual é o maior deles, à medida que esse ponto se desloca aqui por cima. Né? Então, a área desse retângulo vai ser essa distância aqui, que é x mais x, a base é x mais x, que é 2x, com a altura dada pela altura da curva, que é 1 menos x². Então, isso já é dado no problema. A área é dada por 2x, que multiplica 1 menos x². Então, para achar a maior área, tem que maximizar 2x, que multiplica isto. Vou maximizar 2x, que multiplica 1 menos x². Se eu multiplicar isso, é quanto 2x menos 2x ao cubo. Essa é a área desse retângulo. Então, preciso maximizar, preciso saber quanto é que a derivada disso aqui é igual a zero. Derivo é quando 2 menos desce o 3, 6x² igual a zero. É quando 2 igual a 6x², ou seja, quando x ao quadrado igual a 1/3. Então, é quando x é igual a 1, tira a raiz dos dois lados, é igual a raiz de 1 sobre raiz de 3, né? Então, esse aqui é quando x igual a raiz de 3. X igual a raiz de 3 é a distância do zero até esse ponto aqui, até o ponto onde tem o maior retângulo, né? Então, a base dessa figura é 1 sobre raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3, que é 2 sobre raiz de 3. Se não me engano, tem essa expressão aqui. O retângulo com largura 2 sobre raiz de 3. Se eu colocar esse x aqui, eu consigo a altura, que deve dar os 2/3. Okay, vou enviar aqui. E aqui estão as respostas corretas.